Olá, nesse vídeo você vai aprender sobre gateways, ou também conhecidos como desvios condicionais. Eles são elementos básicos na notação BPMN e vão te ajudar a dar mais complexidade para o seu processo, estabelecendo os momentos de decisão. E eles podem ser utilizados tanto para divergir quanto para convergir, e eu já explico o que é isso. A divergência é quando um gateway é utilizado para dar um ou mais caminhos a partir de um fluxo do processo, como nesse exemplo aqui. Da tarefa 1, ele pode passar para uma ou mais atividades a seguir. E é claro que isso depende do tipo de gateway utilizado e a gente vai ver na sequência, mas antes vamos entender o que é a convergência. Um gateway é utilizado como convergente quando você quer esperar uma ou mais tarefas de um fluxo acabarem para acionar uma terceira tarefa, como nesse exemplo aqui. Caso eu não tivesse esse gateway posicionado aqui, a tarefa mais à direita ela seria acionada uma vez por cada uma das tarefas à esquerda. E pode não ser isso que a gente quer na nossa modelagem BPMN. Então esse é o uso do gateway como convergente. E aqui nesse vídeo nós vamos abordar três tipos principais de gateways, que são esses que você vê na tela. Primeiro o gateway paralelo, depois o gateway inclusivo e por último o gateway exclusivo. O gateway paralelo ele é o mais permissivo de todos e ele é utilizado em desvios nos quais todos os caminhos a seguir serão percorridos. Vamos ver um exemplo rapidinho. Aqui eu tenho uma simulação de um processo de venda no qual eu utilizo um gateway paralelo. Veja só, a primeira tarefa, T01, é registrar a venda do produto. Após ela ser concluída, o meu gateway, sendo utilizado como divergente, abre para 3 tarefas serem iniciadas simultaneamente. E após, sendo utilizado como convergente, ele vai aguardar essas 3 tarefas serem finalizadas para passar para enviar a pesquisa de satisfação ao cliente. Lembrando que enquanto as 3 tarefas não forem finalizadas, nessa situação, ele não vai passar para o próximo passo. E o nosso próximo gateway é o gateway inclusivo. Ele é um pouco mais restritivo do que o paralelo, mas ele é bem dinâmico, você vai entender. Ele pode ser utilizado em desvios nos quais um ou mais caminhos podem ser percorridos. Vamos ver no exemplo. Aqui eu tenho um exemplo da utilização de gateway inclusivo em uma empresa de pacotes de viagem. Após a tarefa 01 analisar o pedido do cliente, eu tenho um gateway inclusivo que pode passar para uma ou mais tarefas à direita. E a tomada de decisão de quantas tarefas ele vai acionar após a T01 depende dos condicionais. Aqui nas configurações você vê os condicionais. Por exemplo, a tarefa de preparar passagens ela só será acionada se a tarefa 01 de analisar o pedido do cliente for aprovada e também o pacote solicitado for igual a passagens aéreas, ou então pacote básico, ou então o pacote premium no meu campo de formulário. Dessa forma, o meu gateway inclusivo, com base nessas condições estabelecidas aqui nos desvios, ele pode adicionar tanto uma tarefa, 2 ou todas. E lembrando que além dos botões de aprovação e também campos de formulário, você pode utilizar regras de negócio para determinar essa tomada de decisão. E aqui na outra ponta, sendo utilizado como convergente, ele também tem condicionais. Dessa forma, ele pode aguardar uma ou mais tarefas serem finalizadas para passar para a próxima etapa de contatar o cliente. Nesse meu caso, eu selecionei que ele esperasse no máximo 13 para passar. O que isso significa? Se apenas uma for aberta, ele vai aguardar essa apenas. Se 2 forem abertas, ele vai aguardar as 2. Agora, se 3 forem abertas, ele vai aguardar as 3 finalizarem para continuar o fluxo do processo. E por último, nós temos o nosso gateway exclusivo. Ele é o mais restritivo de todos, ele é utilizado quando apenas um dos caminhos será percorrido, ou seja, será válido. Ele é o clássico para aquela utilização de solicitação aprovada ou reprovada. Não tem meio termo, não tem como ser as duas opções, ou é um ou é o outro. E aqui eu trago um exemplo para você da utilização de um gateway exclusivo em um processo de solicitação de férias. Após a T01 aprovar o pedido de férias, eu tenho esse gateway com condicionais para dizer se o pedido foi rejeitado, aprovado ou se ele precisa de adequações. E esses condicionais do meu gateway eles estão baseados nesse processo nos botões de aprovação dessa tarefa 01, como você pode ver aqui. Botão concluído, aprovar, rejeitar e o botão adequar. E eles aparecem aqui também nesse meu condicional aqui. Por exemplo, o pedido rejeitado pelo gestor, ele depende que o usuário responsável pela tarefa anterior tenha clicado no botão rejeitado. Nesse caso, apenas uma das opções pode ser verdadeira e é claro que você também pode utilizar gateways exclusivos como convergentes, quando apenas uma das opções a ser aguardada é válida para após passar para a próxima tarefa. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender mais sobre gateways com esses exemplos de utilização. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado.